Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso minicurso de Farmacologia Clínica aplicada às doenças infecciosas orais. Eu me chamo Marco Gabriel Silva Leitão e hoje vou dar continuidade na parte 2 da aula dos antivirais. Na aula de hoje em específico, vou falar um pouquinho a respeito das manifestações orais, das principais infecções virais de interesse para a odontologia, bem como falar um pouco também a respeito dos agentes antivirais, né, contextualizando aspectos históricos, mecanismos de ação e algumas outras características importantes para a gente entender antes da posologia que vai ser a próxima aula. E aí, para a gente iniciar falando dos agentes antivirais, é importante a gente contextualizar a dificuldade terapêutica histórica envolvendo essa classe de medicamentos. Acontece que os avanços no controle farmacológico das infecções virais, eles ficaram atrás das conquistas obtidas na quimioterapia de outras doenças microbianas, como no caso dos antibióticos, antifúngicos. E o motivo para esse atraso, ele também se aplica justamente no gerenciamento terapêutico das doenças neoplásicas, que é justamente a dificuldade em se atingir um agente antiviral com um adequado grau de toxicidade seletiva que não seja capaz de causar dano às células normais do hospedeiro. E aí, lá na primeira conferência dos agentes antivirais, que ocorreu em 1965 em Nova York, não havia mais do que meia dúzia de cientistas nos Estados Unidos que acreditavam que os antivirais eram seguros e eficazes e poderiam sim ser medicamentos utilizados facilmente na prática clínica. Essa crença antiga, ela ocorre justamente pelo fato da replicação viral utilizar a maquinaria metabólica essencial para a função das células normais. E com isso, parecia praticamente impossível descobrir agentes virais que fossem capazes de inibir o crescimento viral sem destruir a célula do hospedeiro. Mas aí, com o passar do tempo, inúmeros eventos moleculares únicos da replicação viral, eles passaram a ser identificados e explorados para o desenvolvimento desses agentes virais que tivessem características mais seletivas e, consequentemente, fossem considerados mais seguros. E embora o problema da toxicidade seletiva desses agentes antivirais ele permaneça atualmente como o principal desafio, existe um otimismo, né, dentro da ciência e da farmacologia clínica como um todo em relação ao futuro da terapia antiviral. Isso porque atualmente muitos agentes antivirais seguros e eficazes já foram introduzidos e atualmente o FDA já aprovou mais de 40 medicamentos antivirais utilizados com segurança na prática clínica. E aí, atualmente, a quimioterapia antiviral é baseada principalmente no uso de agentes que bloqueiem uma das etapas da replicação viral sem interferir com a biologia normal da célula dos hospedeiros, como eu já falei anteriormente. Então, a partir disso, um agente antiviral que ele é considerado ideal e seguro para uso clínico, ele deve possuir algumas características, tais como ter uma boa capacidade de penetração na célula, possuir um largo espectro de ação, né, atingindo vários tipos de vírus diferentes, não interferir no mecanismo normal da imunidade, ter uma especificidade para agir sobre enzimas virais ou induzidas por aquele vírus, exibir toxicidade mínima e também não conduzir a um processo de resistência viral. A respeito da ação farmacológica desses agentes antivirais atualmente utilizados, o seu mecanismo de ação vai envolver basicamente dois caminhos. Um deles é o ataque de enzimas codificadas pelo vírus e outras proteínas que aparecem ao longo do processo de replicação viral. E o segundo caminho é justamente estimular a produção de mediadores endógenos da imunidade viral. Atualmente existem algumas várias classes de agentes antivirais utilizados e com especificidade para tratar inúmeros tipos de infecções locais ou sistêmicas. E aí a gente pode citar os agentes anti-influência, os anti-herpevírus, que são essa classe de grande interesse e importância para a odontologia, os agentes anti-hepatite viral, agentes contra o vírus sincicial respiratório, agentes anti-HIV ou antirretrovirais, né? E dentre outros que são utilizados para inúmeras outras condições. E aí, ao falarmos de todas essas classes de agentes antivirais, é importante a gente salientar que o nosso papel como cirurgião dentista não é se preocupar em saber prescrever todos os tipos de medicamentos dessa classe, mas sim entender que algum desses fármacos eles são utilizados para tratar algumas doenças que possuem repercussão oral. E a partir disso, né, o cirurgião dentista, ao estudar todos esses agentes antivirais, ele deve ter em mente muito claro a diferença entre as medicações que vão ser lidadas, ou seja, aquelas cujo o paciente que possui alguma infecção viral, ele pode estar precisando usar, ou ele pode estar em uso, para tratar aquela doença que não é competência do cirurgião dentista prescrever. E também a gente vai ter as medicações prescritas, que são aquelas que o cirurgião dentista ele prescreve e vai ter uma ação bem mais seletiva para os sinais e sintomas que estão relacionados com a cavidade oral. Então, de forma geral, o cirurgião dentista não prescreve a maioria dessas classes de antivirais, sendo os antiherpéticos os agentes de maior interesse clínico para a nossa área. E aí, as manifestações orais das infecções virais, elas geralmente estão associadas a um vírus de ação dermotrópica,
que é um vírus de ação dermotrópica. É um vírus que, ao infectar o hospedeiro, ele vai ter predileção ou tropismo pela pele e estruturas adjacentes, como as membranas mucosas. Nesse caso, os vírus que afetam as mucosas, né, eles vão ser justamente os que mais vão estar associados com as manifestações orais de maior interesse para a odontologia. E essas manifestações geralmente são caracterizadas por lesões cutâneas que apresentam ciclo evolutivo e feridas de variados tipos. Essas feridas, elas vão ser caracterizadas como sendo máculas papulares, exantemas, enantemas, vesículas postulares e dentre outras, né, que vão ser bastante características de cada tipo de doença. As principais doenças virais que possuem algum tipo de manifestação oral frequente de maior interesse para a odontologia vão ser justamente o herpevírus, a varicela, o herpes zoster, o citomegalovírus, a mononucleose infecciosa, sarampo, as hepatites virais e o HIV e suas repercussões. Mas aí, ao falarmos, né, de todas essas doenças, e a nível de farmacologia clínica, e especificamente falando dos agentes antivirais, é importante a gente ressaltar alguns pontos quando falamos de todas essas doenças, né? Primeiro, é que a maioria das infecções virais na cavidade oral, elas possuem um curso autolimitado. Ou seja, os seus sinais e os seus sintomas vão surgir e desaparecer dentro de um determinado período de tempo, que dificilmente passa de 2 semanas. Então, a partir disso, ao término do ciclo evolutivo da própria doença, o paciente ele vai estar curado por ação do próprio sistema imunológico, sem que, na maioria das vezes, ache necessidade de administrar algum tipo de medicamento. É importante dizer também que nas poucas doenças que não possuem um curso autolimitado, são utilizados agentes antivirais na odontologia para o controle de surtos, que geralmente ocorre quando o paciente continua com o vírus, né, no seu corpo, mas ele não manifesta os sinais e sintomas da doença até que haja algum outro quadro de imunossupressão ou outro motivo que favoreça o funcionamento do mecanismo de ação do vírus e faça ressurgir aquelas manifestações orais frequentes. É importante enfatizar também que o HIV, em específico, as diversas manifestações orais que podem estar encontradas no paciente não estão diretamente relacionadas à presença do vírus, mas sim à imunossupressão que favorece a ação de outros patógenos e o descontrole imunológico, né, do corpo humano como um todo, que vai favorecer o surgimento dessas manifestações. E aí a primeira doença viral, e talvez a de tratamento mais comum para o cirurgião dentista, é justamente o herpes simples, né? Essa doença, ela pode ser causada tanto pelo vírus HSV1 como HSV2, e a diferença entre um e outro está basicamente na predileção do sítio com o qual cada um vai se adaptar. No caso, o HSV1, ele está mais relacionado com lesões orais, periorais e faciais, né? Tem predileção maior por essa área do nosso corpo. Enquanto o HSV2, ele está mais relacionado ao surgimento de lesões genitais. No entanto, nada vai impedir que um também ocasione manifestações no sítio do outro, né? Então, a pessoa que está infectada por qualquer um desses vírus, ela pode sim ter manifestações orais. A infecção primária do herpevírus, ela é marcada por um quadro de gengivoestomatite herpética aguda e também quadros de faringotonsilites. No caso da gengivoestomatite, geralmente, né, ocorrendo na infância, entre os 6 meses a 5 anos de idade, quando o paciente tem um primeiro contato com o vírus da herpes. E ele possui algum acometimento na mucosa jugal e também na mucosa labial, com presença de lesões pontiformes que se rompem e vão gerar lesões pequenas e avermelhadas que evoluem para estágios de úlcera e pode gerar dor e incômodo ali para o paciente nesse momento. Além disso, a gengiva afetada pela gengivoestomatite, ela pode se apresentar aumentada, dolorosa, eritematosa, com a presença de erosões. E a resolução desse quadro, ele se dá normalmente entre 7 e 14 dias. Vai depender da gravidade, né, do tipo de acometimento da doença naquele período. Já as faringotonsilites, elas estão mais associadas a quadros de infecções primárias já na fase adulta. E os sintomas, eles são bem parecidos com qualquer outra doença que proporcione infecção na garganta, né, como dor, vermelhidão, prurido e dentre outras características dessas doenças típicas. E aí o que acontece depois que o paciente ele está curado lá da infecção primária da herpes simples? Ele vai desenvolver, pode vir a desenvolver um quadro de herpes secundário. E aí esse quadro de herpes secundária, o paciente ele pode desenvolver durante toda a vida, né? Sendo um quadro de aparecimento, desaparecimento, dependendo de inúmeros fatores. E também vai ser conhecido como herpes labial. Esse estágio da doença, ela pode ocorrer usualmente, mas está associada também a quadros de imunossupressão em maior frequência. As lesões, elas vão acometer principalmente a borda do vermelhão do lábio e a pele adjacente aos lábios. Os sinais prodrômicos vão ser justamente a dor, a ardência, o prurido, o formigamento, o calor localizado e eritema naquele epitélio envolvido.
Após esses sinais, o paciente pode desenvolver ou vai desenvolver múltiplas pápulas pequenas e eritematosas que vão formar um grupamento de vesículas preenchidas por o líquido. E essas vesículas, com o passar do tempo, elas se rompem e formam uma crosta dentro de 2 a 3 dias. E essa crosta vai dar esse aspecto que a gente consegue ver na imagem. A resolução do quadro de herpes simples geralmente ocorre entre 7 e 10 dias. Outra doença de manifestação bastante comum, né, na cavidade oral é a varicela ou a catapora, né, como a gente conhece mais usualmente, que é causada pelo vírus VZV, aliás, ou HHV3. Essa doença, embora ela possua sinais e sintomas bem característicos, ela não apresenta grandes queixas para a odontologia, justamente por possuir um curso altamente limitado e se desenvolver uma vez durante toda a vida do paciente. Os sintomas prodrômicos da catapora vão ser justamente a cefaleia, a mialgia, náuseas e o surgimento de lesões cutâneas que evoluem de estágio para eritema, vesícula, pústula e crosta endurecida. Na cavidade oral, a catapora ela vai ter como principal manifestação o surgimento de lesões vesiculares indolores, né, como a gente consegue ver nessa imagem. E essas lesões, com o tempo, elas vão se aumentar, né, até que ela se rompa e forme pequenas úlceras, que normalmente não estão associadas à dor também. E aí, à medida que essa doença vai chegando ao fim, geralmente as lesões somem também e não fica nenhum tipo de queixa clínica mais recorrente. E aí, outra manifestação herpética com bastante manifestação oral quando presente é justamente o herpes zoster, que é causado justamente pelo VZV, aquele mesmo vírus lá que causa a catapora. Mas ela é justamente a infecção secundária do VZV. É uma infecção que geralmente ocorre em adultos maiores de 50 anos, pode estar associada a um estágio de imunossupressão, né, que normalmente ocorre ali com a avançada da idade, e ela possui 3 fases de estágios da doença, que é justamente a fase prodrômica, a fase aguda e a fase crônica. Na cavidade oral, a herpes zoster vai se manifestar com lesões vesiculares que se rompem para formar ulcerações rasas. Pode estar associadas também à presença de pulpite, a necrose pulpar, calcificações pulpares e reabsorção radicular. Mas é importante falar que o tratamento dessas condições está muito associado ao tratamento sistêmico da herpes zoster, que possui algumas várias outras manifestações de interesse médico, né, que estão mais associadas à presença de lesões, né, principalmente na região das costas e da lombar, do paciente, já que vai ter ali o envolvimento de nervos que vão ocasionar essas lesões. Outro vírus de interesse para a odontologia é o citomegalovírus. Ele é causado pelo vírus CMV ou HHV5. 90% das infecções do citomegalovírus, elas são infecções assintomáticas e quando tem sintomas, normalmente também está associado a um quadro de imunossupressão, né? A maioria dos riscos que envolvem a presença do citomegalovírus, ele está associado a infecções congênitas neonatais e também pacientes imunossuprimidos, como eu já falei. Os sintomas que esses pacientes, então, que possuem um maior risco de desenvolver fatores relacionados ao citomegalovírus, eles vão apresentar justamente a febre, calafrios, faringite, cefaleia, mialgia, artralgia, dor abdominal, tosse, erupção cutânea, maco papular e diarreia. Ou seja, todos esses sintomas eles podem ser apresentados para o paciente, mas quando o paciente possui algum, né, fator que favoreça o surgimento disso. Na cavidade oral, o citomegalovírus normalmente ele vai ter como principal manifestação a presença de ulcerações orais crônicas, né, que não cicatrizam com facilidade, e geralmente essas ulcerações elas são bem grandes. E aí o tratamento dessas ulcerações também está relacionado ao tratamento da condição sistêmica como um todo, como é o caso daquela possível imunossupressão que possa vir a estar ocasionando esses sintomas do citomegalovírus. Outra doença também bastante comum é a mononucleose infecciosa, ou também conhecida como doença do beijo. Ela é causada pelo vírus EBV ou HHV4. É uma doença que também geralmente é assintomática em crianças, e é lá quando o paciente ele tem um maior contato com essa doença, né? Porque, por ser uma doença muito comum, a criança que está ali em contato com inúmeras coisas que vai colocando na boca, ou até mesmo um beijo do seu familiar que dá naquela criança, né, ela tem um primeiro contato com o vírus. Os sintomas, eles são mais comuns em jovens e adultos e são bem relacionados a sintomas de algumas outras doenças infecciosas, né, da garganta. E o paciente ele pode apresentar febre, linfadenopatía, faringite, tonsilite, ou seja, sintomas bem comuns de outras doenças, né?
Na cavidade oral, o paciente que ele possui o quadro típico de mononucleose infecciosa, ele pode vir a apresentar tumefações linfóides, petequias no palato duro e no palato mole, como a gente consegue ver nessas imagens, né, os pontinhos vermelhos. Pode apresentar também, em casos mais graves, gengivite ulcerativa necrosante, pericoronarite e mucosite ulcerativa necrosante. Outra doença que possui manifestações é o sarampo. O sarampo ele é causado por esse vírus e ele possui um curso autolimitado. Então, a gente normalmente não se preocupa tanto em tratar as manifestações orais do sarampo. Mas, na cavidade oral, essas manifestações causadas pelo vírus, elas vão se apresentar como manchas de Koplik na mucosa lingual e jugal, que são justamente essas manchinhas brancas, como a gente consegue ver na imagem. Além disso, existem quadros de candidíase e gengivite ulcerativa necrosante, bem como a estomatite necrosante, que podem ocorrer naqueles pacientes que têm, né, sarampo e possuem algum quadro de imunossupressão, má nutrição, algum fator que esteja agravando os sinais clínicos daquela doença. A gente tem também as hepatites virais, que são causadas pelos vírus HBV, HCV e HAV, né, hepatite do tipo A, B e C. As manifestações orais, elas estão mais relacionadas com a hepatite do tipo C, mas é importante dizer que a maioria dessas manifestações, elas não estão diretamente relacionadas ao vírus. São apenas manifestações que são mais comuns, né, de ser desenvolvidas na cavidade oral daquele tipo de paciente, mas não é necessariamente o vírus que causa essas manifestações. O vírus, ele não tem um caráter dermotrópico nas mucosas desses pacientes, isso é importante ser dito. Mas na cavidade oral, os pacientes que possuem hepatite, eles podem apresentar uma coloração mais pálida, amarelada. É comum também a presença de líquido em plano, de candidose, de leucoplasia, síndrome de Sjögren, né, relacionada à xerostomia, principalmente. Pode apresentar petequias, hematomas e sangramento gengival espontâneo. São algumas das principais características clínicas presentes na cavidade oral dos pacientes com hepatites. E aí, por fim, eu trago aqui o HIV. O HIV, como eu já falei anteriormente, é importante ser dito que as manifestações orais também não são diretamente relacionadas ao vírus. O que ocorre é que, devido ao aumento do quadro de imunossupressão do paciente, inúmeros outros patógenos, eles vão estar mais propícios a desenvolver doenças, né, na cavidade oral do indivíduo, bem como também ocorre ali manifestações de desregulação do sistema imunológico que promove o surgimento de algumas outras doenças, até mesmo de caráter autoimune. Então, são doenças bastante comuns em pacientes com HIV. A candidose, né, como a gente consegue ver nessa imagem, vai ser mais abordado na próxima aula, que é a aula de antifúngicos. A gengivite ulcerativa necrosante, como a gente consegue ver na segunda imagem, e também a presença da leucoplasia, como a gente consegue ver nessa área lateral da língua. Então, essas foram as referências utilizadas para essa aula, né? Foi mais uma aula, assim, para dar uma contextualização das principais condições que a gente vai conseguir encontrar dentro da odontologia. E, assim, o tratamento dessas condições a Priscila vai esboçar melhor na próxima aula. E é isso, gente. Muito obrigado e assista na próxima aula, que vai ser a parte 3.